Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde, cidade querida, cidade amada por Deus. Estamos novamente juntos para mais um programa chamado A Voz da Profecia. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paz e a graça sejam com todos vocês. E nós estamos hoje iniciando mais um programa, finalizando o livro de 1 Coríntios. Vamos estudar hoje o capítulo 16 e assim encerrar então esse livro pelo qual nós temos aprendido muito com os conselhos de Paulo para a igreja de Corinto, mas que também servem para nós. Boa tarde para você, Evandro, como você está? Como você tem passado? Olá, Leila, olá meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Estamos iniciando mais um programa, mas estamos terminando um capítulo, 1 Coríntios 16, onde Paulo fala sobre a coleta e sobre exortações e saudação. A maioria dos capítulos finais das cartas tem sempre saudações, mas tem pontos importantes. Então, já que Paulo saudou meus irmãos, os irmãos eu saldo também com a paz do Senhor nossos irmãos que estão nos ouvindo. Quero dizer também que se você quer ouvir os programas anteriores, mandar uma mensagem para nós, pedindo uma música, crítica, sugestões, perguntas, pedidos de oração, qualquer coisa, nossos contatos estão lá no canal Novo Tempo Santa Cruz, lá no YouTube. Na descrição de cada vídeo tem nossos contatos. Falando também sobre em contato, vamos também agora nos conectar com Cristo agora através de um louvor, não é isso mesmo, Leila? Isso, através da música também a gente cria conexão com Deus. E vamos ouvir em seguida também um breve resumo do que nós vamos estudar hoje. Então, não sai daí que a gente volta já já. Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da primeira carta de Paulo aos Coríntios e aqui encontramos os conselhos finais, a despedida de Paulo aos irmãos daquela localidade. Os versos 1 e 2 mostram que solidariedade deve ser uma marca do cristão. Ali eles estavam preparando um donativo, uma oferta especial aos irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidades. Verso 7, Paulo amava tanto os irmãos que sempre que podia, queria estar com eles, confraternizar com eles. 8 e 9, o principal objetivo da vida de Paulo era o evangelismo. Tudo mais girava em torno disso. Ele tinha realmente um grande senso de missão. 10 e 11, Timóteo era um líder jovem e Paulo pede aos irmãos que não o desprezem. Isso nos mostra que a igreja deve dar espaço para os jovens e orientá-los para que possam ser úteis na causa de Deus também. Verso 13, últimos conselhos de Paulo na carta. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, portem-se com dignidade, fortaleçam-se uns aos outros. 14. Tudo o que fizermos seja feito com amor. 16 a 18, Paulo pede que os irmãos respeitem, reconheçam e se sujeitem aos bons líderes da igreja, aqueles que de fato servem a Deus. Verso 20. Mais uma vez, Paulo pede aos irmãos que se saúdem, que sejam educados uns com os outros, que se amem de verdade e expressem isso sempre que se encontrarem. No verso 24, Paulo termina a carta falando do amor que tinha pela igreja problemática de Corinto, um exemplo para os irmãos e líderes de todos os tempos. Débil e defeituosa como era a igreja de Corinto, Deus não a abandonou, mas inspirou seu apóstolo a orientá-la, repreendê-la e amá-la. Deus nunca apoiou nem apoia a dissidência e os ataques gratuitos à igreja. E aqui nós vemos um exemplo muito especial disso. A igreja de Corinto enfrentou grandes problemas, era uma igreja que havia pessoas realmente envolvidas com coisas muito desagradáveis, reprováveis, e no entanto Paulo não os abandonou, nem Deus. Ele os amou, demonstrou isso, foi firme quando precisou ser firme, mas no entanto permaneceu ao lado dos irmãos, orientando, repreendendo e demonstrando seu carinho para com eles. Assim temos que ser também com a igreja de Deus hoje. Igualmente aquela, a igreja possui também seus defeitos, suas falhas, afinal ela é formada por seres humanos falhos, e ela precisa também ser repreendida
amada e direcionada. Possamos aprender também com essa experiência de Paulo e com as experiências da igreja de Corinto. Amanhã vamos começar a primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante que você leia a Bíblia antes de ouvir esses áudios, ler os textos que eu tenho postado aqui, a fim de que você possa conhecer mais profundamente essa carta de amor de Deus e extrair lições para a sua vida hoje, para que você possa também ser inspirado pelo autor bíblico e seguir seus conselhos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus. Da salvação e resgatados de toda aquela escuridão, o seu poder nos fez ser livres para a adoração de Cristo Jesus. Presença alegra a alma de todos que buscam do seu amor sentir. Por mais que cerque-me o temor, prefiro te seguir, Senhor. Fomos chamados para o louvor da salvação e resgatados de toda aquela escuridão. O seu poder nos fez ser livres para a adoração de Cristo Jesus. Fomos chamados para o louvor da salvação e resgatados de toda aquela escuridão. O seu poder nos fez ser livres para a adoração de Cristo Jesus. Cultura Novo Tempo FM. Muito bem, já estamos de volta. E você, caro ouvinte, já recebeu o seu chamado? Você foi chamado, você foi chamada para fazer parte da Igreja de Deus aqui na Terra, que pronuncia, que proclama, que fala a volta de Jesus, que fala a verdade baseada na Bíblia. Nós vamos nesse momento orar e nós vamos pedir a bênção de Deus para nós começarmos a estudar o livro de 1 Coríntios, mais precisamente o último capítulo. Então eu convido você a fechar os olhos e orar conosco.
Santo Deus, querido Pai, muito obrigada pela semana que o Senhor nos concedeu. Agradecemos também por esse sábado que já está se iniciando. Que seja deleitoso na tua santa companhia. Abençoe nós que estamos à frente dessa programação. Coloque palavras na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, para que tudo que venhamos dizer, Senhor, alcance também os corações dos teus filhos dessa cidade e aqueles também que nos acompanham pela internet. Fique conosco, Pai. Abençoe essa cidade. Mais uma vez nós entregamos ela em tuas santas mãos e os teus filhos que nos escutam neste momento sejam tocados por ti, que sejam mudados e transformados. Perdoa os nossos pecados, mas nos ajude agora, nos dando capacidade de explicar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá nos despedir do livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos dividir alguns versos para ficar bem mais fácil de você compreender. Paulo agora vai dar o conselho sobre acerca da coleta para os necessitados da Judéia. É do versículo 1 ao versículo 4, em que ele diz o seguinte, leia junto comigo. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Vamos dar uma pausa aqui nesses primeiros versículos, onde Paulo então orienta a igreja de Corinto em relação à coleta. Essa coleta, caro ouvinte, é das ofertas. As ofertas que eles entravam na igreja, o dízimo. E ele estava orientando a igreja a fazer a coleta, que no primeiro dia da semana, cada um colocasse em parte em casa. Ou seja, fizesse durante toda a semana a sua reservinha, a sua ofertinha. Por exemplo, se a gente for trazer para os dias de hoje, né, Evandro? Por exemplo, você vai até o centro da cidade, paga suas faturas de água e de luz, e ali vai sobrando um troquinho, um dinheirinho, ou você vai recebendo dinheiro e você já tira a parte de Deus. Aí você recebe, por exemplo, 20, 30 reais, mas você pensa, 2 reais, 5 reais é de Deus. Então você já vai guardando esse dinheirinho para que quando Paulo voltasse de viagem é que fosse feita então a coleta. Isso prova uma organização financeira, não é mesmo? Bom, podemos ver uma coisa interessante, que Paulo pede essa coleta, né, como finalidade para a pregação do evangelho. Não é uma coleta para ele pegar e gastar com outras coisas desnecessárias. Paulo pede essa coleta para que seja usado para a pregação do evangelho, para sustento, para ele comprar um alimento, para ele, por exemplo, se fosse no caso no tempo, né, comprar um folheto, um livro para distribuir, a Bíblia, etc. Usado para a pregação. E é interessante que ele fala, né, no primeiro dia da semana, ou seja, no caso, no domingo. Então ele pede para que cada um, né, separe uma quantia de acordo com sua renda. Esse é o ponto interessante. Aqui Leila, a gente pode entrar nos méritos, né, e falar um pouco sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Porque Paulo diz o seguinte, olha, você pega e separa alguma renda, uma quantia de acordo com sua renda. Então, se uma pessoa, vamos imaginar nos padrões de hoje, para facilitar, se recebe um salário mínimo, digamos que a pessoa queira tirar 1% do que recebe de um salário mínimo, né? Que sabemos que hoje o salário mínimo é 1.412, se eu não me engano. Então, 1% de 1.400, né, seria R$14. Então, Paulo diz o seguinte, olha, separa aí R$14 para que seja usado para separação, para pregação do evangelho. E a gente entende que as igrejas,
né, usa o sistema dos dízimos e das ofertas como parte da pregação do Evangelho. Deus não precisa de dinheiro, claro. Ele é dono do ouro e da prata, né? É nós que precisamos de Deus. Mas o recurso financeiro pode e deve ser usado para a pregação do Evangelho. Hoje a gente sabe que pessoas lá no Iraque, no Japão, lá do outro lado do mundo, pode receber a palavra de Cristo através de um folheto, através de um missionário que vai lá pregar. Então, Leila, hoje a gente vê as igrejas mostrando o sistema dos dízimos e as ofertas como parte da salvação. Porque lá em Malaquias, né, 2 e capítulo 3, fala que se não devolver o dízimo, se não devolver é ladrão. Então as pessoas pensam, não vai entrar no céu os ladrão. Então as pessoas pensam, se eu não devolver o dízimo, eu não vou para o céu, né? Barganha, heresia, como a salvação fosse paga ou comprada. E é isso que a Bíblia não mostra, né? Isso mesmo. O que a Bíblia quer ensinar, o que Deus quer ensinar é questão de fidelidade. Querido ouvinte, Deus não precisa do seu dinheiro. Agora Deus te convida a ser fiel, a ser honesto, a ser de fato um fiel adorador. E o dízimo e oferta não é você dar para Deus, porque já é dele. Então é uma devolução. Então se não é nosso, nós devemos devolver. Para assim então termos esse sistema de fidelidade para com Deus. E de fato, né? Deus pede que eu e você devolvamos aquilo que Ele nos dá. 10% das nossas rendas. Tá? E Deus nem pede muito, né, Ivana? A gente vai parando para pensar. Para quem recebe, por exemplo, um salário mínimo, R$ 1.412, dá R$ 140, e você ainda fica com 900 e poucos reais para fazer, né, suas necessidades. Então, assim, Deus é generoso, Deus é muito bom. E Deus não está pedindo como um favor, mas é uma ordem, por questão de fidelidade, tá certo? Então, que esses conselhos aqui de Paulo também faça parte da sua vida no dia a dia. Vá guardando o dinheirinho, vá colocando, levando a sua oferta para a igreja, porque tudo vem das mãos de Deus. E das mãos de Deus é que nós devolvemos. Então devolva fielmente 10% de sua renda, uma oferta, tudo isso, não somente para ajudar a obra, mas também para tirar o egoísmo do coração. Então um ponto interessante é que os dízimos são usados para a pregação do Evangelho e a oferta para a manutenção do templo de Deus. Agora o que a gente também muito vê é que muitas pessoas dizem, não devolvo, não dou, né? As pessoas dizem, mas o certo é devolver. Não devolvo o dízimo para a igreja porque vai enriquecer o bolso do pastor. Então, na verdade, os dízimos vão para o bolso do pastor? Na verdade, a resposta devia ser não. O pastor ele não deveria todo o dízimo ir só para o bolso dele. Isso está errado. Na verdade, tem que ser usado para a pregação do Evangelho. Ora, mas sabemos que aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Então, no sistema da igreja adventista, os pastores adventistas não têm trabalho nenhum a não ser trabalhar como pastor e cuidador da igreja adventista, não é isso? Exatamente. E até Paulo também, nos outros capítulos que a gente já estudou, Paulo disse, eu tenho o direito de receber sim, mas eu abro mão. Então, assim, ele deixou bem claro que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho, é a sua única renda, e não há nada de errado nisso, até porque também lá em Levítico, Deus também ordenou que os levitas também recebessem salário sim, recebessem sim dinheiro do próprio templo, tá? Então não há nenhum erro ser dizimista fiel para assim ajudar na pregação do Evangelho e para aqueles que vivem do Evangelho. Vamos continuar nossa leitura a partir do versículo 5 agora, onde Paulo narra agora os projetos dele. Do versículo 5 ao versículo 9, eu convido você a ler comigo, que diz assim: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir.
Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então aqui Paulo começou a narrar como é que estava, digamos assim, seu itinerário de viagem. Ele disse que, por uma ocasião, ele estaria só de passagem pela Macedônia, porque ele ia percorrer a Macedônia. O que ele ia fazer? Claro que pregar o evangelho, mas também trabalhar. E ele disse que até gostaria de permanecer mais tempo com os irmãos, né, para passar o inverno, que passavam um pouco mais de tempo das suas viagens, não é? Mas ele disse que não podia por enquanto, né? Porque, ele disse, porque eu não quero agora ver os apenas só de passagem, mas ele gostaria de permanecer com os irmãos por mais algum tempo, se Deus o permitisse. Mas ele continuou dizendo que tinha que ir para Éfeso até o Pentecostes, né? Que era a comemoração do Pentecostes, e ele realmente seria uma grande oportunidade, né, para ele. Mas ao mesmo tempo ele disse: eu tenho oportunidade também de trabalho e tenho que trabalhar. Para quem não lembra, a gente já falou aqui em outros programas que Paulo, ele era fabricador de tendas. Então ele tirava também o seu sustento fabricando tendas. Uma coisa interessante é que ele fala no verso 5, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Então o contexto aqui mostra que Paulo, ao escrever o livro de 1 Coríntios, ele não estava fisicamente presente na cidade de Corinto, porque ele escreveu 1 Coríntios cerca do ano 55 e 56, mais ou menos, e ele escreveu perto do final de sua visita de 3 anos a Éfeso. Então ele foi para Éfeso, né, que na verdade está bem à frente aí na Bíblia, né, se você tem e passar algumas folhazinhas, você já vai chegar em Éfeso. Então ele estava lá na cidade de Éfeso e escreveu essa carta para Corinto. Aí no verso 7, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita. Não só quero só passar, dizer, oi irmãos, como é que tá e tchau. Aí ele fala, espero ficar algum tempo com vocês, mas claro, se Deus permitir, né? Aqui então podemos perceber claramente que Paulo tinha a intenção e o intuito de chegar com o irmão e perguntar como é que você está, como é que está a sua espiritualidade, vamos conversar, vamos orar, desabafa comigo e tal. Paulo, na verdade, queria passar um bom tempo em Corinto, né? A vida de Paulo, né, depois de sua conversão, foi só dedicar a vida a Cristo, a pregação do Evangelho. E é isso que ele quis dizer no verso 7. Podemos ver bem claro o quanto ele amava as pessoas, amava os irmãos, amava a pregação do Evangelho. No verso 8 ele fala, mas permanecerei em Éfeso, né? Claramente podemos perceber que ele estava em Éfeso até o Pentecoste. Pentecoste você pode ver ali em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento trata-se depois das festas da Páscoa e do Pães Asmos, né? A festa do Páscoa, que é justamente Pechar, né? Que é justamente ali de Êxodo, ali justamente nas pragas do Egito, em que a morte deveria passar por cima. Depois tinha a festa dos Pães Asmos, depois Pentecoste, né? Que era a festa depois de plantar, passava-se 40 dias depois dessa colheita, depois fazia uma festa para colher o que plantou. Então era uma festa cultural daquele tempo. E já no verso 9 é interessante, olha só, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. Quando Paulo quis dizer aqui adversários, não é pessoas que estavam... que Paulo tinha adversários no caso, né? No sentido que realmente tinha pessoas que queriam impedi-las, né? Então é muito mais do que adversário. Então veja que Paulo, ele tinha muita vontade de estar com os irmãos, mas havia empecilhos, havia dificuldades. E podemos perceber que Paulo já foi preso, escoteado, muitas coisas Paulo passou, né? Então há muitos adversários que Paulo teve. Exatamente. Mas era um guerreiro do Senhor, viu? Nós vamos continuar agora a leitura falando sobre Timóteo e Apolo. Então, Paulo também teve seus companheiros de viagem, companheiros de evangelho, mesmo às vezes não estando presencialmente com seus amigos, mas ele mencionava nas suas cartas. E nesse caso,
do versículo 10 até o versículo 12, ele fala sobre Timóteo e Apolo, em que ele diz o seguinte, versículo 10. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminho em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. É bom ter um companheiro de viagem, né, Evandro? É bom ter aquela pessoa que está do seu lado na pregação do Evangelho, nos momentos difíceis, uma dupla missionária. Em outras ocasiões, Paulo estava com Silas, estava com Barnabé. Então, ele tinha seus companheiros de viagem e de Evangelho. E aqui ele mostra também que teve um carinho muito grande, tanto por Timóteo, quanto também por Apolo. Bom, vamos começar aqui a respeito sobre Timóteo. Se você procurar lá no canal Novo Tempo Santa Cruz, você vai ver Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, em que Paulo e Barnabé chegaram a várias cidades para pregar o evangelho, Chipre, Antioquia, Pisídia, Icônio. Em uma dessas cidades, né, Paulo pregou e as pessoas lá da cidade, muitas ficaram, né, com raiva de Paulo, espancaram Paulo e jogaram ele para fora da cidade. Essa pregação que Paulo fez nessas cidades, houve muitas pessoas que o negaram. Mas teve uma pessoa, né, além de muitas, que aceitaram a mensagem, uma delas foi Timóteo. Então, se você dá uma lida em Atos 13, Atos 14, tem toda a história na íntegra para você ler, o quanto Paulo estava pregando nessa cidade e passou por muita coisa. Depois disso, né, Timóteo é citado em Atos capítulo 16, do verso 1 ao verso 5, mostrando que Timóteo estava para acompanhar Paulo. Então Paulo fez um discípulo, né? Paulo fez ali um companheiro de viagem. A tradução do nome Timóteo significa honrado por Deus. Então, se você que está me ouvindo tem o nome Timóteo, a tradução do seu nome significa honrado por Deus. No verso 11, achei interessante que Timóteo era um homem que estava tão disposto a pregar o evangelho que Paulo diz, ajudem-me a prosseguir viagem em paz. Ajudem ele. Então essa mensagem podemos tirar para nós hoje. Na sua igreja tem algum jovem, tem algum irmão, tem alguma irmã que tem essa vontade de pregar, de louvar ao Senhor, de fazer evangelismo, de pregar alguma coisa? Ajude, incentive. Não despreze, não fale palavras negativas, mas se tem alguém com a vontade de trabalhar na obra do Senhor, ajude. Essa é a mensagem. E no verso 12, né, podemos ver que Paulo cita aqui Apolo. Apolo é citado no livro de Atos também, capítulo 18, verso 24 a verso 28. E podemos perceber que Apolo também, né, é um grande irmão que ajudou também na pregação. Então, como Leila falou, né, é muito importante a ajuda dos irmãos. Imagina se Paulo não tivesse a ajuda de Silas, Barnabé, Timóteo, Apolo, Áquila, Priscila e demais. Se Paulo, com sua companhia, já sofreu muito, imagina Paulo pregando as mensagens sozinho, Leila. Quanto isso sofreu? Seria bem difícil, até também pelo apoio emocional, pelo apoio espiritual, porque é bom você ter uma pessoa que está do seu lado dizendo, olha, fica firme, eu estou aqui, estou para te ajudar, sabe? Então isso é muito importante. E a gente já também falou em outros capítulos desse mesmo livro que o quanto Deus preza pela união dos seus filhos, nos dons, nos talentos. A igreja, ela tem que estar sempre unida, um ajudando o outro, um apoiando ao outro, tá? Então isso é muito importante. Então esse é um conselho para nós hoje. Então você que prega o evangelho, vai fazer uma visita a alguém, chama alguém também, vai com uma dupla missionária. Até Jesus ensinou isso, né? Ele primeiro mandou as duplas missionárias de 2 em 2, depois mandou 70 e por aí foi. E hoje manda nós,
Então nós também temos essa função de apoiar uns aos outros espiritualmente. No versículo 13 e 14, Paulo fala sobre as suas exortações finais já. Versículo 13 ele diz e dá um conselho para mim e para você, para nós. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com o amor. Algumas traduções dizem, façam tudo com amor. Mas o conselho que ele diz aqui, esteja vigilante. O que seria isso? É você estar apercebido das coisas, manter-se firme na fé. Seja pessoas, homens e mulheres de coragem, sejamos fortes. Por que ele exorta tanto isso? Porque com certeza, caro ouvinte, nós sofremos sim por causa do pecado, perseguições, falta de trabalho, doenças, problemas com a família, mas Paulo disse, seja firme, permaneça, seja perseverante, seja forte. Você alguma vez já se perguntou também o quanto você é forte e perseverante, o quanto você já aguentou? E outra coisa também que ele diz é para fazer tudo com amor. Até uma comida, né, mano? Um almoço a gente deve fazer com amor. Tudo tem que ser feito com amor e a gente pensa que o cantar a Deus, a leitura da Bíblia, a oração, ajudar o próximo, conversar com o próximo, tudo tem que ter a base de amor envolvido, né? Óbvio que a gente não pode generalizar e dizer que Paulo estava falando tudo em questão de tudo mesmo. Eu não posso fumar, né, com amor. Na verdade, nem poderia fazer isso, nem fumar. Eu não posso beber bebida alcoólica com amor. Na verdade, nem deveria. Então, quando Paulo fala façam tudo com amor, é tudo que tem ações de amor, né? Tudo que envolve amor. Não vou roubar com amor, não tem lógica isso, né? Então, Paulo fala tudo que é bom, porque o verso 13 mostra que as coisas que têm que ser feitas com amor são coisas boas, porque, veja, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Então, tudo que for proveniente da fé tem que ser feito com amor. Sejam homens de coragem, sejam fortes. E isso me vem à mente em pensar que como Paulo, apesar de ser chicoteado, ser preso, ser torturado, passar por tantas coisas horríveis, ele ainda fala, mantenha-se firme na fé, seja corajoso. Lá, por exemplo, em Efésios, né, capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, Leila, era um homem que foi machucado e ele fala, perdoem uns aos outros. Que exemplo. Exatamente. Então aqui é o amor na prática, tá? Paulo agora vai falar sobre Estéfanas, Fortunato e Acaico. Como é lindo, né? Paulo mencionava os seus amigos, as pessoas que ele tanto estimava nas suas cartas. No versículo 15 ao 18 ele diz o seguinte, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e do Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Que coisa bacana! Mais uma vez, Paulo mostra aqui que essas pessoas o apoiavam, né? Estéfanas foi o primeiro fruto, ou seja, a primeira pessoa, o batismo, né, da Acaia, que eles têm se dedicado a esse serviço dos santos. Então ele disse, eu recomendo esses dois, gente. Acolham esses dois, que eles são realmente pessoas incríveis, que se submeteram a pessoas, para se submeter a pessoas como eles, que a todos cooperavam, trabalhavam. Ou seja, Estéfanas e Acaico, também Acaico, aliás,
eles tinham esse dom, essa prestatividade. Ele até disse no versículo 17 que se alegrava com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, não é? Então ele trouxe alívio até ao espírito de Paulo. E ele disse, da mesma forma como eles me trouxeram alívio, me trouxeram apoio, eles também podem trazer apoio emocional e espiritual para vocês. E aí ele disse, então, valorizem esses homens. Homens como estes são raros. Então a gente para pensar que hoje em dia também a gente deve valorizar as boas amizades, as boas pessoas que estão ao nosso lado, nos dando apoio. Quando você está passando por aquela dificuldade, você sabe que tem aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja que você pode contar. Então isso é muito bom e isso é muito importante também para a nossa vida espiritual. Olhando assim, o nome deles, né, a gente acha um pouco até esquisito ou estranho, mas naquele tempo eram nomes comuns, era assim mesmo, né? Então vamos falar sobre Estefana, Fortunato e Acaico. Bom, Estefanas eram, quando fala aqui no verso 15, né, foram os primeiros frutos de Acaia. Ou seja, eles foram os primeiros batizados na cidade de Corinto, certo? E Acaia era a província. Era como se fosse Santa Cruz da província de Pernambuco, sabe? Era como se fosse o estado. E o interessante é que Estefanas, dizem rumores, né, que ele foi justamente aquela pessoa, né, dizem, né, não, isso não se sabe se tem certeza ou não, ali de Atos 16, verso 31, quando Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e os de sua casa. Muitos dizem, né, vi relatos de vídeos na internet, mas não é confirmado, de que provavelmente Estefanas ali esteja no meio. E ele foi convertido, apesar ali daquela ocasião. O nome Estefanas, né, a tradução dele significa coroado. Olha só que coisa interessante. E veja que quando Paulo esteve preso, aqui no verso 17, ele teve visita de Estefanas, Fortunato e Acaico. Então, como é bom ler a gente quando está em casa, doente, se acidentou, está passando por alguma perda de luto, alguma coisa, está triste em casa e recebe visita de pessoas. Aquelas pessoas que chegam para você, oram, conversam, né, e alegra a sua vida. Porque Paulo, né, ele estava preso, no verso 18, e trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. E ele fala, valorizem esse tipo de pessoa. E esse é nosso conselho para você, meus irmãos. Valorize esse tipo de pessoa, de amizades, de familiares que visita, que são gente boa, que só fala palavras boas, que te anima, que te eleva espiritualmente, que quando você chega na igreja dá um sorriso, que você se sente bem. Existem pessoas de bem nesse mundo de mal, mas existem pessoas maus nesse mundo mal. E valorize esses amigos, essa pessoa que você tem na sua vida, que são homens e mulheres boas. Isso mesmo, então devemos valorizar aqueles que realmente nos apoiam, tá? Agora os versículos finais do 19 ao 24, Paulo faz a sua saudação e a bênção final. Ele diz, versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Veja uma coisa interessante que Paulo, ele fala aqui da província da Ásia, né, era a localização aqui da igreja de Corinto, né?
e eles falam as saudações para Áquila e Priscila. Esse casal ajudou muito Paulo nas pregações. Eu vou até mostrar para você aqui, ó, Romanos capítulo 16, Paulo cita eles como pessoas importantes, ó. Romanos 16, verso 3. Saudem, né, o ósculo com Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Olha só, colaboradores. E a história deles, né, está em Atos 18, caso você queira olhar e estudar mais. Então Paulo fala que Áquila e Priscila, né, são pessoas que ele gosta demais. Então todos nós temos aquela pessoa que gosta, um amigo, familiar, que ama demais. Para Paulo era Áquila, Priscila, Timóteo e muitos outros. Saudem afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Então a igreja se reunia justamente na casa de Áquila e Priscila. Então, se você na sua casa recebe a igreja para fazer um culto, para fazer um pequeno grupo, uma célula de oração, enfim, você está sendo abençoada. A igreja tem que ser assim, se reunir nas casas também. Todos os irmãos daqui no verso 20, né, saudem uns aos outros com ósculo. Muitas versões dizem beijo santo. Então, Leila, a gente tem que beijar todo mundo, é isso? Nessa época também era uma tradição, uma cultura. Hoje não há necessidade. Até porque, caro ouvinte, pensa conosco com a lógica da coisa, né? Você vai com seu marido para a igreja, tá? Você esposa e seu marido vai para a igreja. Aí chega uma outra irmã e beija seu marido, mesmo que seja no rosto. É meio estranho, não é? É bem estranho, né? Então hoje nós, assim, não, claro que não há necessidade disso, mas a gente vê, sempre fala que muitas das coisas que são faladas aqui nas cartas de Paulo era costume ou era tradição da época para aquele povo, tá? Hoje em dia, o que a gente faz então? Uma mulher casada cumprimenta simplesmente um aperto de mão. E da mesma forma, um homem casado cumprimenta uma mulher com aperto de mão. Não há necessidade de abraçar e muito menos de beijar no rosto. Mas as irmãs não tem problema, né? Eu chego na igreja e de fato eu abraço minhas irmãs, às vezes beija na testa, beija no rosto. Isso é normal. Já para o homem pega um pouco estranho, né? Mas hoje em dia, às vezes no judaísmo também existe esse costume, viu, gente? Não é mandamento, não é ordem de Deus. É porque Paulo fala que existia essa cultura, existia exatamente essa tradição, até por conta da época, do momento. E ele quis manter isso até por conta de que não se escandalizasse. Como também o uso do véu. O uso do véu para a mulher não é necessário, mas era costume, era tradição da igreja, até também para diferenciar de outras mulheres. Hoje não há necessidade, mas se a igreja quer usar e ninguém se escandaliza, continue, não há problema nenhum, não é? Então a gente só não pode fazer disso escândalo, um radicalismo, que é uma ordem, que não pode. Não, não se mexe em time que está ganhando, né? Se quer manter, mantém, desde que não haja nenhum tipo de radicalismo ou de algum tipo de escandalização. É natural. São chegados para pessoas mais chegadas, é uma questão cultural. Hoje podemos ver o aperto de mão ou o abraço, né, como essa troca, mas é só questão cultural e que não interfere em nada, certo? É só uma saudação. E por último, podemos ver no verso 22 que Paulo fala, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, né? Seja amaldiçoado. E ele fala, vem Senhor, né? Que em algumas traduções bíblicas se diz Maranata. A tradução de Maranata significa vem Senhor, né? Maran, que significa Senhor, e o Tan, que vem de vem. E o interessante é que você vê na sua Bíblia, né, em Maranata, cada letra tem uma finalidade. Começando pelas vogais, né, os 4 As, tem 1, 2, 3, 4 As, a palavra Maranata. O primeiro A significa amar, o segundo A, anunciar, o terceiro A, aguardar e o terceiro A, apressar. Agora as consoantes, né, o M, o R e o N e o T. O M significa missão, o R, se não me engano, é renunciar, Leila, é isso? Uhum. O N, na verdade, é nutrição e o T de tempo. Então, se você vê algum dizendo Maranata, significa dizendo vem Senhor Jesus.
Assim como podemos ver hoje o Shalom, né, como uma saudação, amém, aleluia, Maranata também tem o mesmo sentido, vem Senhor Jesus. Isso mesmo. Então, amém, venha o Senhor Jesus, que logo logo Ele estará conosco, né? Chegamos ao final do nosso capítulo, mas eu vou fazer aqui uma breve perguntinhas para vocês, algumas coisas reflexivas, que quando a gente viu aí em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que devemos vigiar, estar firme, se portar de maneira varonil, se fortalecer. Então a gente pode fazer algumas sugestões da nossa vida espiritual com aplicação um pouco mais prática e ao mesmo tempo para que você pense nelas seriamente. A vida cristã não é nenhum piquenique, não é? Os cristãos ele devem ter consciência disso e se portar de forma adulta diante das dificuldades. Por exemplo, o seu tamanho ele será avaliado pelo tamanho do obstáculo capaz de desencorajar você. Por isso que Paulo disse, sejam fortes e corajosos. Outro conselho que Paulo quer dizer, baseado no que nós lemos, é que nós devemos planejar com antecedência, porque um grande problema para os cristãos é que, em geral, os cristãos deixam tudo para tomar decisões espirituais no momento das crises e da tentação. Isso significa que, na maioria das vezes, já será muito tarde, tá? Então, não viva para impressionar, busque influenciar, porque esse é o segredo das vidas úteis. Não ore por fardos leves, peça a Deus ombros fortes. Quando você estiver na direção errada, lembre-se, Deus permite retornar em qualquer ponto da estrada. Para você ouvir mais a voz de Deus, diminua o volume do mundo ao seu redor. Mantenha a cabeça e o coração na direção certa e você não terá que se preocupar com os pés. Se você não evitar as iscas do diabo, você vai terminar no anzol dele. Então, assim, eu e você devemos aprender a ver o tentador por trás das tentações. Quando você tiver a impressão de que você já sabe de tudo, não esqueça, tá? Isso é apenas impressão. Ninguém sabe de tudo. Quando Deus lhe aparecer distante, você muitas vezes pensa, eita, Deus está tão longe. Mas faça a seguinte pergunta, quem foi que se afastou? Deus ou você? Então será difícil tropeçar se você se mantiver mais de joelhos em oração. E nunca esqueça que Deus lhe dá oportunidades, mas o sucesso depende do uso que você faz delas. Então nós estamos finalizando a carta de 1 Coríntios, deixando esse recado para você. Pense bem, pense nisso. Seja forte, seja firme, seja corajoso, seja corajosa. Mantenha bons relacionamentos com pessoas de bem, com pessoas saudáveis. Aqueles que você já não tem como ter bom relacionamento, ore por essa pessoa. Todo momento Paulo exorta aos cristãos a terem um relacionamento melhor com Deus e com uns com os outros, para que assim possamos viver melhor nesse mundo enquanto Jesus não vem, porque logo, logo, Maranata, não é, Wanda? Ele vem. Seria até um louvor agora para a gente encerrar, né, ouvindo o louvor Maranata, né? Porque, veja, eu termino também dizendo no verso 24, recebam o amor que tenho por todos vocês, Santa Cruz, em Cristo Jesus. Amém? Que essa seja a missão de cada dia, amar uns aos outros em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Então nós vamos ouvir essa música. Maranata, Jesus logo voltará. Tá bom? E logo, logo depois a gente volta para fazer uma oração por você. Recentemente vi uma postagem em uma rede social que me fez refletir bastante. O texto dizia, deixe o celular em casa quando for fazer obras de caridade. A crítica era clara. Muitas pessoas faziam bem simplesmente para se promoverem. Além de deplorável, tal prática é injusta para quem precisa de ajuda, pois nem todos se sentem confortáveis em ter sua situação exposta, simplesmente para dar fama ao seu pseudo-benfeitor. Este problema atual me fez pensar em um antigo conselho presente no último capítulo da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 16, verso 13 e 14, ele declara: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor.
Interessante como Paulo se preocupa não apenas com as ações, mas com a motivação por detrás delas. A razão para isso é que podemos fazer coisas boas, mas com motivações ruins. Tais obras são aplaudidas pelos homens, porém aos olhos de Deus não tem valor. Para Deus, a importância do o que é medida pelo porquê. Algum tempo atrás assisti um filme de romance bem interessante. Ele tratava de uma mulher que, para ganhar a cidadania do país onde trabalhava, precisava se casar com um cidadão daquele país. A trama mostra como uma pessoa pode fazer algo tão importante, mas motivada pelas razões erradas. Isso acontece em várias áreas de nossa vida. A única forma de nos policiarmos é nos questionarmos. Por que eu faço o que faço? Quais são os motivos por detrás de minhas ações? Sabe, fazer o certo pelas razões erradas é errado. Cabe aqui um interessante pensamento de Ellen White que diz: as tarefas mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são belas à vista de Deus. Um chamado, uma palavra a pregar, mensagem poderosa que pode vidas transformar. É nosso privilégio servir cumprindo a missão, levando esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação. Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Temei a Deus e dai a honra, a glória e o louvor, pois é chegada a hora do seu juízo de amor. É nosso privilégio a todo mundo anunciar as novas do Evangelho, que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo vai voltar. Em breve vai voltar, vai voltar. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Trabalhando em união, anunciando a salvação, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Na palavra o alimento, da promessa ao cumprimento, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Trabalhando em união, anunciando a salvação, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Na palavra o alimento, da promessa ao cumprimento, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Tua luz irá brilhar. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve
Muito bem, já estamos de volta para dizer até logo, até breve, até semana que vem, como disse Paulo, se Deus permitir. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo sábado na presença do Senhor. Não esqueça de procurar a Igreja Adventista, fica pertinho ali do posto Bolondeiro, tá? Você vai ser bem recebido, você vai ser bem recebida. Fala lá com o pessoal que vai estar na igreja para recepcionar, dizer, olha, eu escutei o programa, a Rádio Cultura, que tem o programa do Evandro e da Leila, a Voz da Profecia. Comente lá com o pessoal que você vai ser muito bem recebido, quem sabe receber uma literatura. Enfim, procure a igreja, procure Jesus, porque Maranata, o Senhor logo vem. Então, enquanto Ele não vem, se prepare para esse dia, se prepare para este momento, para estar com Ele. Como nós refletimos aqui, enquanto Jesus não aparece nessa terra, faça atos de amor, faça tudo com amor, faça de maneira moral, ética, honesta, sendo forte, sendo pessoas corajosas para enfrentar a vida. Porque a nossa vida, caro ouvinte, não se resume a essa terra. Se resume a muito mais do que isso. Há um céu que nos espera. Então que cheguemos esse dia e estarmos de pé diante do Filho do Homem. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que estejamos juntos no próximo programa, que é semana que vem. Até lá, deixo meu forte abraço. E Maranata! O Senhor logo vem, e breve o veremos. Amém. Então terminamos o capítulo, o 1 Coríntios, no caso, primeira parte. Sexta que vem, seja aqui conosco para continuar agora 2 Coríntios capítulo 1. Muitas coisas ainda nos esperam para entender e estudar a palavra de Deus. Receba o amor que tenho por todos vocês, Santa Cruz, em Cristo Jesus. Amém? Convido todos vocês a orar junto conosco, para juntos buscarmos ao nosso Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo. Queremos, Pai, te pedir que abençoe nossa casa, nossa família, nosso trabalho e seja, Pai, guiando com tua mão poderosa aos nossos caminhos. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, Pai, para que seja feita a tua grandiosa e maravilhosa vontade. Abençoe todas as autoridades, médicos, bombeiros, políticos, vereadores, Pai, para que cuidem melhor dessa cidade e que estejamos cada um de nós buscando mais a Jesus. Te entregamos, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.